Bem-vindos, cafezeiros! Bora colocar o esporte em dia? Hoje eu estou aqui na Arena Jaguatirica para conversar com o time do Ocelotes, que é um time de futebol americano aqui de Jundiaí. E a gente está aqui com o time do Ocelotes e agora eu vou apresentar quem veio participar do bate-papo com a gente. Aqui do meu lado eu tenho o Ícaro. Isso. Depois eu conto a piada. O Ícaro é o vice-presidente hoje do Ocelotes. Isso, primeiramente agradeço o espaço, Fabi, é muito importante para nós poder divulgar o esporte que a gente tanto ama, né? Então eu sou o Ícaro, vice-presidente, estou no time desde 2013. E na diretoria desde 2014 a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Que já está há um bom tempo, né? É, um pouco mais de 10 anos aí. Já é uma caminhadinha. Aqui a gente tem o Guilherme Lourenço, que é o fundador do time. É o presidente e o fundador. Eu sou presidente, não sou o fundador, né? Mas eu tô desde o início do A pessoa, do só Ocelotes. uma curiosidade, a pessoa que fundou, ela tá até hoje? Não. A história um pouco assim do Ocelotes, em 2008 tinha um time de futebol americano em Jundiaí, que tinha um outro nome. Esse time acabou se desfazendo e em 2010, 2 ou 3 ex-jogadores dessa equipe tiveram a ideia de formar uma nova equipe em Jundiaí. Eu nunca tinha jogado futebol americano até então, né? O meu irmão já tinha jogado nesse antigo time, e aí eu fui convidado para ir ao treino que ia acontecer, mas até então não era um time, não existia o Ocelotes. E aí só treinos informais. Eram alguns treinos, e aí passado, né, algum período, não lembro, acho que alguns meses, a gente marcou um amistoso com uma equipe de Rio Preto, que é o Vailers, e aí foi necessário ter a escolha de um nome de um time. Aí que surgiu a ideia do Ocelotes, né, que é a tradução de jaguatirica, né? Ocelotes em inglês é jaguatirica, que é um animal aqui nativo da Serra do Japi. Que é um animal de Jundiaí, né? Isso. Então vocês quiseram trazer a identidade por ser de Jundiaí. Isso. Sim. Então eu tô desde o início, mas não foi eu o idealizador né, assim, mas do futebol ajudou americano. a fazer o filho nascer, né? Ele tá querendo ser político, né? Sabe? Não fui eu que não tô querendo, assumir o pai. Não tá querendo assumir o pai. Assume a paternidade, Guilherme. É sério. Ele e o irmão dele que estão aí. Que estão desde o começo, carregam o piano desde o começo. Acho que, logicamente, não foram só eles, mas são os... Teve muita gente que participa, mas né? foram os principais responsáveis aí do Ocelotes chegar onde está hoje. E a gente tem ali um jogador muito importante, Luan. Isso. Eu tô errando o nome hoje, gente. Então, esquece que a Fabiana hoje tá meio desavisada. E o Luan, você é um jogador de linha ofensiva que não... Vou ter que tentar entender isso, porque eu sou zero esquerda no esporte. E você está desde quando no time? Eu entrei em 2015, numa seletiva no meio do ano. Eu atuo tanto na linha ofensiva quanto sou o kicker, né? Do time de especialista aqui do Ocelotes também. Bom, agora vamos tentar, porque assim, de fato, eu sou assim da turma gosto de beber um pouquinho, comer um pouquinho, outras coisas eu gosto, entendeu? Esporte eu ouço falar. Sim. Entende? E eu acho que é por isso que é tão importante que a gente fale de esporte para as pessoas que não estão habituadas apesar do Brasil ser um país bastante esportista, a gente está em época de Olimpíadas, vamos tentar entender um pouquinho. Hoje a gente aqui é o país, vamos pôr assim, do futebol, e vocês resolveram trazer para cá algo bem de uma cultura que não é nossa, apesar da gente gostar da cultura americana. Quem fala que o Brasil copia muito a cultura americana em muitas coisas. Por que futebol americano e não futebol brasileiro, vamos dizer assim? Olha, acho que cada um tem uma história aqui, né? Eu falo que o futebol americano é o esporte mais democrático que existe. Por quê? Porque qualquer pessoa com qualquer biotipo físico consegue se dedicar, consegue jogar, né? Jogar talvez seja uma palavra muito forte, mas consegue estar no time. Então, seja o magrinho, seja o mais forte, seja o mais gordo, seja o baixinho, seja o mais alto. Cabe todo mundo. Todo mundo tem espaço. Isso é legal, porque é um esporte que não discrimina, então. Sim. O que eu acho interessante comentar é assim, quase que 100% das pessoas que passam pelo futebol americano, né, como jogador, já foi jogador de futebol, de soccer, né? Então,
Chega um momento, o Luan, por exemplo, sempre jogou futebol. Que é o futebol que a gente conhece de que é campo. soccer, né? Futebol normal. até de alto nível. Mas chega um momento que a gente tem que escolher, ou a vida, né, pessoal, a gente tem que estudar, trabalhar, enfim. E nós que estamos há mais tempo no esporte, a grande maioria acaba entrando mais por curiosidade. Eu entrei no futebol americano, nunca tinha assistido um jogo de futebol americano, então foi literalmente curiosidade. E a gente aí, não entende, né? Tem não uma coisa entendia. que é louca que a gente não entende. A gente fala, o que está acontecendo ali? Eu não entendia nada. Então assim, Isso é bem doido. quando a gente começa a treinar, a gente percebe o quão dinâmico e aí passa a se interessar pelo esporte. Porque aí quando você passa realmente a entender as regras, a dinâmica do jogo, vira algo viciante. Né? Então, não é que a gente teve a ideia de implantar o futebol americano. Acho que o futebol americano é que nos resgatou. Né? Escolheu. A gente sentia falta, de repente, de uma adrenalina, novamente, né, esportiva, dizendo assim, na nossa vida, e o futebol americano é que nos resgatou. Sim. E como que... E o time hoje, assim, a maioria se conheceu através do time ou era amigos antes? Como que foi, assim, essa... Eu tenho até uma história interessante, porque o Guiba, eu morava no Danúbio e ele morava no Jardim Florestal. Depois eles reclamam que eu não sei o nome, fica falando apelido, gente. Mas é um bairro muito próximo um do outro. E os meus amigos, que eu nasci no Danúbio, tinha acho que 13 moleques na minha rua. Danúbio que é Maxi Shop, né? Maxi Shop. Então, pra você ver, ó, o Danúbio tá antes do Maxi Shop e o Jardim Florestal tá depois. Tá depois, né? E eu tinha vários amigos em comum e a gente só foi se conhecer quando eu entrei no Celotes. Então, acho que quase todos os amigos meus que eram da rua, a gente estudava em escola diferente. Eles eram amigos do Guiba, amigo do Derão, amigo de várias pessoas do time. Acho que conheciam o Portuga também, e eu só fui conhecer eles com 23 anos. E aí depois que eu falei, não é possível. A gente tem tantos amigos em comum e a gente precisou do futebol americano para se conhecer. E hoje o Guiba é meu irmão, um parceiro de vida aí. E o futebol americano transforma a vida de bastante gente, né? Eu acho muito curioso, de fato mesmo, quando eu conheci o futebol americano de Jundiaí, fiquei sabendo que vocês existem porque os meninos da Átrio falaram, Fabiano, você tem que conhecer a história dos Celotes, né? Eles são patrocinadores, incentivadores de vocês. E eu falei, como assim futebol americano em Jundiaí? Por quê, né? A primeira coisa que você fala, mas por que vai ter algo tão diferente? Mas como que hoje vocês são da Liga Amadora? Como que é no Brasil? Vamos falar assim a nível Brasil para a gente entender. Que lugar que o futebol americano hoje está no Brasil? Acho que eu posso trazer alguns números, né? Vai lá. Hoje a gente fala que tem mais ou menos no Brasil 160 times, tá? Tem muito. Time equipado. Não imagina nada. É que hoje ainda falta, né, um pouco mais de incentivo na parte de futebol americano. Eu não digo nem só a mídia, hein? Agradeço vocês mais uma vez por ter dado espaço, mas falta um pouco disso, porque o futebol americano já é o quarto esporte coletivo no Brasil mais praticado. A gente só está atrás de futebol, basquete e voleibol. Então já está na frente de handball, já está à frente de outras modalidades. E aí você pega, isso eu tô falando de times, 160 times equipados. Então a gente tem time, por exemplo, modalidade de flag, que vai estar em 2028 em Los Angeles. A gente chegou a conversar um pouquinho isso antes do programa, que na verdade ainda tem outras que, só para eu dar uma diferença aqui, a gente tem o futebol de campo e tem o futebol de salão. Sim. É como se fosse uma... Mais ou menos. Eu sou péssimo. Não tem problema, aqui a gente tá aqui pra explicar. Ensinar é uma referência. Não O flag football hoje, seria um esporte de iniciação no futebol americano. Entendi. Então, vamos supor, você não vai colocar uma criança, até nos Estados Unidos já é cultural, 7, 8 anos, eles estarem todos equipadinhos e jogando e tudo mais. É tão bonitinho, né? A gente é acostumado a ver filme de futebol americano. E aqui no Brasil, hoje, o flag football, que seria a modalidade de entrada, ela é bem difundida nas universidades, então tem muitos jogos universitários que já está dentro, então acho que todas as universidades já têm. Aqui no Brasil, você fala? Aqui no Brasil. E é uma modalidade de entrada que basicamente, em vez de você ter bastante contato, ter o tackle, né, que é a parte que você derruba o jogador, o jogador tem duas fitinhas aqui, que é a flag, né? E aí, para parar a jogada, é retirar a flag aqui, para a jogada onde, por exemplo, eu fiz a recepção de uma bola, alguém veio e tirou minha fitinha, então não vai me derrubar. Então onde eu parei é onde vai ser parada a jogada. Então essa é mais ou menos a diferença.
Então é menos agressivo. Porque o que a Tem gente... menos contato, Não, eu falo que é agressivo, porque quando a gente assiste, a gente tá acostumado a ver filme. Inclusive, os filmes produzidos sobre o futebol americano é lindíssimo. Que aquele Um Sonho Possível, Um Sonho Impossível. Ah, é do futebol americano, né? Sim. Pra eu não confundir. Sim, que seria ótimo, né, a pessoa... Porque aquele filme é lindíssimo. E você fala, nossa, mas a gente entende o que tá acontecendo? Não. Mas é bonito de ver as histórias, que é meio como transforma a vida de muita gente também, que nem a gente tem aqui. O esporte, ele é transformador, né? Eu acho, pra vida de todo mundo. Sim. O futebol americano em si transformou minha vida em muito, né? Porque, como eu falei, eu sempre pratiquei esporte e eu me vi, assim, num período da minha vida que eu sentia muita falta de adrenalina, de competição. E aí, quando eu passei a conhecer o futebol americano, né? Tive a oportunidade de conviver novamente em grupo, poder me preparar para campeonatos. Então, isso muda muito a nossa cabeça em muitas situações. E depois que eu passei a fazer parte da diretoria, né, isso trouxe muitas coisas positivas para o meu lado profissional também, né? Porque isso traz uma responsabilidade muito maior. Então, a gente começa a ter que se concentrar e reflete na vida, né? Isso sempre acaba refletindo nas nossas atitudes como ser humano em todos os pontos. É que o esporte, ele tem algo que é o da disciplina, o de você aprender a competir, porque tem a questão da atitude esportiva, né? Então você tem que aprender a perder, você tem que aprender... Então, assim, que é uma coisa que educa mais, coloca uma criança no esporte, né? Mas como que é a receptividade? Porque vocês estão fazendo algo muito diferente. Para o próprio jundiaense ou a região, aqui vocês têm times que jogam, como que funciona aqui para vocês, para o pessoal vir assistir? Não é um convite, eu quero entender como que é a receptividade do pessoal quando sabe que é um futebol americano. Olha, no começo a gente enfrentou muita dificuldade, principalmente em... vamos jogar no campo da prefeitura, vamos jogar em outro lugar. E aí, assim, isso não estou falando que é exclusivo de Jundiaí, né? No passado a gente tinha, o futebol americano estraga campo e tudo mais. Hoje a gente já não enfrenta mais tanto esse preconceito, porque assim, até no passado, quando a gente foi um time do Paulista, a gente passou um tempo, em 2016 a gente foi um time do Paulista de Jundiaí, e aí a gente começou a jogar lá no estádio Jaime Sintra, e aí os próprios administradores falaram, isso aqui, é só um esporte comum, qualquer esporte danifica o gramado, e o gramado passa por manutenção, tem irrigação, tudo mais, como qualquer outro esporte. Então esse preconceito. Esse preconceito caiu e hoje a gente tem tido bem mais sucesso. Aqui vamos falar um pouquinho do local que a gente tá, que eu, inclusive, eu fiquei surpresa mesmo, porque eu não sabia que isso aqui existia. A gente tá na sede da Centro de Formação Frederico Ozanam, que é agora que vocês estão apelidando carinhosamente de Arena Jaguatirica. É isso aí. Ó! Não, mas até se vocês procurarem no Google lá, Arena Jaguatirica, já vai aparecer aqui. Mas aqui é um investimento também do bolso de vocês. Reservar o campo aqui para vocês jogarem. 100% hoje é por parte do time, assim. Então, o time faz essa gestão e, como eu estava completando, né, só complementando... Pode completar, eu tenho essa mania. A gente procurou por muito tempo, a gente tentou alugar esse espaço. E aí a gente cabia também esse preconceito. E aí depois a gente resolveu fazer um teste, uma pessoa recebeu a gente muito bem, que é a Elaine, que hoje é... Isso, ela falou comigo pelo WhatsApp, ela é nota 10, e a gente teve esse link, apresentou o local para nós, a gente veio aqui, a gente já tinha vindo algumas vezes, a gente veio, vamos fazer um teste, vamos fazer um jogo? E a gente fez, a gente tem um contato com eles bacana aqui, porque hoje é um centro de formação de padres, e toda vez que a gente tem jogo aqui, tudo que é vendido de restaurante, vendido do bar, o lucro é destinado para a instituição de caridade. Isso é então bacana. A gente tem já um apelo mais social. E aí depois, quando a gente fez o primeiro jogo, eles vieram e falaram, nossa, a gente não sabia que era tão legal assim, que o pessoal é de boa, tem uma torcida do lado da outra, não acontece confusão, não tem nada. Eu falei, o espírito do futebol americano é um pouco diferente, talvez que o pessoal está acostumado. Você acha que tem essa diferença de... de aqui existe uma rivalidade que depois do jogo não pode um parar perto do outro, que dá choque. Não, no futebol americano a rivalidade existe, mas... É mais tranquilo. Dentro de campo, sempre dentro de campo, tanto que o futebol americano tem, né, de praxe, quando termina os jogos, os dois times, né, se perfilam no centro do gramado para se cumprimentar. Então,
durante o jogo a gente acaba discutindo, enfim, tem algumas risgas ali, mas na hora de cumprimentar ali sempre um acaba abraçando o outro e deixa nessa... É que, na verdade, o que acontece, acho que com o futebol que a gente está acostumado, é que o pessoal é muito inflamado, né? E o pessoal, dependendo do que aconteceu, a briga vai acontecer fora. O que é péssimo, não deveria existir, né? A gente está falando de algo que não deveria existir, que são as brigas, né? De torcida. Mas eu acho que até dentro do campo, por se tratar de um esporte que tem contato, é mais físico. E o esporte... Você acha que libera mais a... Mas o esporte evoluiu também, eu acho que as pessoas, os jogadores estão mais educados e mais disciplinados. Vou dar um exemplo ao Luan. Luan, ele joga na linha ofensiva, eu jogo na linha defensiva. E a gente se enfrenta, assim, muitas vezes, e não vou falar que é pancadaria total, mas, é contato físico toda hora. Toda hora. E a gente, acho que como a gente joga nas posições que estão mais próximas, a gente tem uma relação já de... vou jogar com fulano do outro time, já conheço ele de outras temporadas. E assim, já sabe como o cara joga. E eles, assim, dentro de jogo, é profissionalismo, não tem boi. Então a gente vai pra cima, é com tudo. Acabou o jogo, tem alguns caras que levam mais pro coração, mas hoje a maioria, assim, a gente toma cerveja junto, a gente se cumprimenta. Quando sobra, às vezes, porque o futebol americano a gente fala que é só pancadaria, não, mas tem muita regra para prevenir lesões e para... a integridade física do jogador, ela ser prezada. Uhum. Então, a gente que tá ali, às vezes, sobe uma mão ou outra, cara, tem pedido de desculpa, tem tudo. Então, essa parte do futebol americano de que a gente imagina que é uma pancadaria, não é. Não tem. Então, pode ser que tenha, porque pessoas são pessoas. Existe um respeito entre todo mundo, né? Mas hoje a gente não, assim, são casos extremamente pontuais que a gente tem uma confusão ou outra. E o pessoal vocês acham que tem um público crescente? Como que tá a questão? Porque é uma curiosidade, tá? Tudo que eu tô perguntando aqui é de uma curiosidade genuína mesmo. Sim. Como que é o público... eles têm uma agenda de jogos que acontece e os times são da região, a nível Brasil. Esse campeonato, como que é? Vocês vão jogar fora do estado de São Paulo? Eu vi que vocês têm uma taça, vocês ganharam um campeonato, me explica isso que eu não entendi, eu só li. Em relação aos jogos, nós agora vai iniciar o Campeonato Brasileiro. A princípio, na primeira fase, nós enfrentaremos somente equipes aqui do estado de São Paulo. Mas na segunda fase, com certeza, a gente acaba enfrentando equipes de outros estados. O ano passado, por exemplo, nós fomos campeão da D2 Campeonato Brasileiro contra um time de Porto Alegre. Então isso pode acontecer. Nós, o ano passado, tivemos a melhor campanha, então jogamos todos os jogos aqui no estado de São Paulo e a final em Jundiaí. Mas se esse ano, por exemplo, nós formos para a segunda fase e enfrentarmos equipes de outros estados com campanha inferior, então pode acontecer da gente ter que jogar assim no Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim. Aí tem que ir. Tem que ir. E como que funciona? Porque assim, vocês têm o time, que vocês são apaixonados, estão aqui lutando pelo futebol americano aqui em Jundiaí. Mas todo mundo aqui CLT, como é que faz isso? A gente se vira nos 30, né? Até hoje que estamos gravando aqui, tem alguns de home office, tem outro, o Gui é autônomo, mas a gente se vira. E eu acho que em relação a tudo, a gente tenta fazer da maneira mais profissional possível, então tá mas bom. Mas é uma dupla jornada, porque com certeza, no patamar que vocês estão falando, que vocês estão levando o futebol americano aqui, é uma dupla jornada. Sim. Tem que conciliar nossa vida inteira, por mais que nós temos nosso trabalho, principalmente família, esses dois. Muitas vezes eles largam até a família, largam um pouquinho do trabalho para estar aqui junto com o Ocelotes, para fazer nosso esporte evoluir, principalmente o nosso time também. Tem muita entrega, né? Tem muita entrega, então da parte de todo mundo, né? E algo assim que é legal a gente acrescentar, porque a gente fala que ainda é um esporte amador. Mas a gente já tem linha profissional, assim? Não tem liga profissional. No Brasil não tem nenhuma liga profissional. Então vocês estão competindo no patamar que está todo mundo competindo. Todo mundo, Nós poderíamos, esse ano, por ter sido campeão da D2 ano passado, estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nós optamos por não disputar, mais por questões financeiras. A gente gosta sempre de dar sempre um passo de cada vez para não dar um passo para frente e 4 para trás. Então a gente prefere se estruturar para sempre ter o time na crescente, né? Não dar o passo para trás nunca. Mas o Lô estava falando
deixar a família. O que eu acho muito legal é assim, nós somos um esporte amador, mas nós lidamos como profissionalismo. Sim. Então, não é um esporte que vamos se reunir no domingo para jogar, como acontece no soccer. Então, por exemplo, nosso treino oficial é no domingo, todo domingo, das 8 ao meio-dia. Porém, Todo domingo. Todo isso. domingo. Só que todos os nossos treinos são gravados, então ainda no domingo o pessoal sobe os vídeos do treino numa plataforma e aí na segunda-feira os técnicos já começam a fazer as análises do treino, porque na terça ou na quarta-feira tem uma live com cada setor, né? Tem um setor de ataque, um setor de defesa, então os técnicos fazem uma live com os jogadores para apontar onde estão os erros, onde a gente pode melhorar. Na quinta-feira nós temos o treino também, que é um treino oficial, que acontece das 8 às 10 da noite, toda quinta-feira. E quando a gente tem jogos, a gente também faz um treino no sábado, preparatório para a partida. Então, assim, é um esporte amador, mas nós temos uma rotina muito forte. E, fora isso, cada um tem que cuidar do seu negócio, corpo, fazer... Não, cuidar assim, da parte física, né? Então, vai para academia. Então, de 7 dias, a gente tem pelo menos aí 5 ou 6 dias de treinos específicos para futebol americano. Ou seja, vocês estão levando como profissional. Porque o que separa um profissional de um amador? Dinheiro, eu acho. É isso. Então hoje... Eu não sou assim, o financeiro é dinheiro, Não, é gente. isso. Eu acho que é o tanto do investimento. Basicamente é isso. Então o que vai separar uma liga profissional de uma liga amadora? Se os jogadores, se a comissão, se todo mundo está recebendo, é isso que vai mudar. Hoje, os árbitros já recebem, então os árbitros são profissionais. A gente tem times que tem um pouco mais de condição e tem jogadores que recebem. Dentro do Ocelotes a gente tem um ou outro jogador que recebe, que é só o gringo, basicamente. Eles têm um gringo que joga, que eles apelidaram carinhosamente de gringo. Não, mas Como é que é o nome do gringo, gente? O John. O John. Vamos falar que ele é gringo. O John é muito comum. Não, mas Então, algumas pessoas são remuneradas e basicamente é isso. O que separa de um time profissional ou semi-profissional de um amador é a grana. Existe um desejo, essa é uma pergunta bem capciosa, vamos dizer assim. Vocês acham que, porque vocês estão aqui lutando, mais cedo ou mais tarde, vai se renovando o time. O pessoal vai ficando mais velho, tem que trocar, que é o que acontece, acho que com todo esporte. Estou falando certo? Sim, exato. Vocês acham que vocês no patamar que o Ocelote está agora, algum outro é remunerado? Será que vocês pegam a fase de ser remunerado ou vocês acham que estão plantando para alguém vir para ser remunerado mais para frente? Perguntinha chata, essa pergunta acho que é mais nós aqui de planejamento. Mas já falando, o ano passado, por exemplo, o Derão foi destaque no nosso QB e ele já teve proposta, assim, para ganhar 3 salários, para ir jogar em outro time da região, jogar outro time, por exemplo, no Nordeste, para jogar no Sul. Só que hoje, como o futebol americano ainda é o esporte amador, então você não tem... você vai assinar um contrato, é contrato de 6 meses. Então pouco, a gente já não tá mais numa fase da vida que a gente tem bala para gastar para, eu vou arriscar, vamos lá pro Nordeste. Mas se eu tivesse 21 anos, 20 anos... Mas conforme um ano que você ganha, outro boleto que você ganha. Você tá sabendo que é assim, né? Mas eu acredito que assim, no futuro a gente vai estar assim, e eu tô falando não no futuro tão longe, tá? Eu acredito futuro que, mais próximo. Eu digo entre 3 a 4 anos a gente já vai ter bastante jogador com Bolsa Atleta. Quantos, hoje, eu quero saber quantas pessoas jogam no campo, porque o jogador, um time normal são 11 de futebol. De vocês são quantos? No campo. Bora lá, Luan, bora lá. 11 também. 11 também? 11 também, isso. Mas no time todo de vocês, hoje o Ocelote entre jogadores e equipe técnica e tudo mais... Indo para jogos, são 53 jogadores? 53 jogadores em campo. Em campo, né? Tipo, uniformizados. Então aí eu posso levar mais staff aí à vontade. Eu chuto que num dia de jogo a gente tem perto aí de pessoas, entre jogadores e pessoas, vai trabalhando para o negócio acontecer, perto de 70 pessoas. Hoje, o Ocelote diretamente tem mais ou menos 70 pessoas, é isso? Mais. Mais até? Mais, porque hoje a gente tem também o time de desenvolvimento, inclusive fica aberto para todo mundo que quiser conhecer o futebol americano. A gente tem um time de desenvolvimento que é um treino aberto. Então vamos supor que você tem acima de 14 anos, você vai lá, procura no Instagram do time, procura lá, recado, acho que naquela. Procura @ocelotesFA e aí você vai ter um destaque lá, quero ser um Ocelote. Você vai entrar lá, tem um formulário, você preenche,
Você preencheu esse formulário em até 2 dias, uma pessoa vai entrar em contato com você, fazer algumas perguntas e vai te direcionar para você fazer um treino aberto, sem responsabilidade nenhuma. Então, nesse treino, basicamente, a gente procura colocar todo mundo que está querendo aprender dentro do mesmo, no mesmo patamar, todo mundo que está no mesmo patamar para estar aprendendo junto. Por quê? Com o passar do tempo, a gente sempre fez seletiva semestral. E com o passar do tempo, que foi a seletiva que eu entrei, foi a seletiva que o Luan entrou, com o passar do tempo a gente viu que o futebol americano, eu entrei há 11 anos atrás, e o futebol americano, quando eu entrei, ele estava num nível técnico abaixo. Então, eu já tinha uma desenvoltura, eu já tinha uma capacidade física diferente, assim, talvez um pouco acima do que o pessoal tinha na época. Então, eu consegui me desenvolver e tá, sei lá, em 6 meses já sendo aproveitado pelo técnico. Hoje, o futebol americano evoluiu tanto que a gente já não pode colocar, por mais que o cara seja rápido, por mais que ele seja um pouco mais forte, por mais que ele tenha praticado outros esportes, a gente já não consegue colocar ele no mesmo comboio ali, porque ele vai sentir a diferença técnica. Então a gente procura ter esse time de desenvolvimento e a gente tenha tido muito sucesso com isso. A que ponto? Quantos caras a gente tem hoje de quem subiu o desenvolvimento e já estão de titular? 2, 3, né? E isso começou há 1 ano atrás. Então vocês têm um time que é o time de preparação, que daí conforme a pessoa vai melhorando, ela pode passar para o time o principal. E também ela pode chegar lá e falar, esse esporte não é para mim, não, e tá tudo óbvio, bem. Tá tudo bem. E aí esse foi um divisor que a gente teve, que a gente tem aproveitado mais as pessoas, porque antigamente chegavam pessoas com potencial e às vezes eles não tinham a paciência de falar, daqui 6 meses talvez eu vou estar pronto. Tudo é uma questão de o quanto a pessoa quer, porque o que eu tô aqui conhecendo de vocês, entendendo, é que tem que ter muito amor, porque é um esporte que é um esporte em desenvolvimento no Brasil. Então é meio que na base. Vocês, o lema de vocês, se eu não me engano, é... União e garra, sangue e honra. Como é que é? União e garra, sangue e honra. Tem que ser. Mas o amor, você não escolhe amar. Não, você só ama. Então... Amor é inexplicável. A única coisa que você não explica do amor. Ele é um apaixonado, gente. Assim, às vezes a gente chega a ter raiva de ser apaixonado pelo time porque é muita dor de cabeça. Mas a gente fala, tanto na Europa como já evoluiu, tanto nos Estados Unidos que está no patamar que está hoje, alguém trilhou esse caminho. Então eu falo, a gente não vai colher esses frutos. Talvez agora de ser remunerado, mas eu tenho certeza que no futuro... Vocês estão plantando. É muito bonito o plantio que vocês estão fazendo. E ontem, inclusive, eu estava assistindo lá dos Estados Unidos. A gente sabe que o Super Bowl é o show, né? O show que antecede algo que para, né? Sim. Todo mundo, eu estava vendo de não sei que ano lá atrás. Então, assim, o quanto mexe, o quanto para e o quanto gira a economia também, né? É muito louco dizer isso. Mas eu queria falar que meu marido ontem falou pra mim, obrigado, amorzão, ele falou que vai ter um jogo da NFL, que acho que é NFL que fala. O meu marido, ele é corintiano, tá, gente? Então, tudo sobre o Corinthians. Ele disse que vai ter um jogo do campeonato na Arena Corinthians. Explica isso aí, como que vocês acham que vai ser o impacto disso? O jogo vai ser dia 6 de setembro. Tá. E vai ser lá na Arena Corinthians, às 21 horas. E, vai ser sensacional para o time, por quê? Porque a gente já está aproveitando o gancho de estar o esporte olímpico nas Olimpíadas. Tá todo mundo falando de esporte. E aí a gente está trazendo o esporte, vai ser uma rodada oficial, início do campeonato, na Arena Corinthians no Brasil. A NFL hoje já tem o International Series, que já é exatamente isso. Fomentar a prática, fomentar até divulgar a NFL, né? Em outros países, por exemplo. Lá eu tive a oportunidade de, quando eu estava trabalhando em Londres, ir lá em Wembley, 90 mil pessoas e assistir um jogo lá na NFL. Então isso já acontece, por exemplo, na Europa, Alemanha, México, já tem jogos da International Series e agora vai ser a vez do Brasil. Primeiro? É o primeiro, eu acho que vai ser um sucesso absoluto. Os ingressos esgotaram em 40 minutos. Eu vi que, não tem ingresso. Não tem ingresso e, assim, eu acho que isso deve, no futuro, expandir para Rio, ficar aqui em São Paulo. Isso é um impacto muito positivo para vocês, porque daí a mídia fala e acho que a procura pelo esporte aumenta, no Brasil, aí começa as pessoas... Com certeza. A gente, volta e mente, tenta até aproveitar essa onda, esse boom aí de poder trazer mais novos jogadores e acontece assim, de uma molecada nova. A gente tem sempre visitado escola também, então sempre vai aparecendo, porque o nosso objetivo, como você falou, é ter essa renovação, né? Daqui 6 anos, 10 anos,
a gente já não vai ter mais condição de jogar. Sim, a gente vai ter uma base forte, né? Mas a gente vai estar trazendo a molecada nova aí para poder assumir o time, assumir a responsabilidade e a gente está continuando num nível competitivo que a gente sempre teve. Mas agora eu quero falar um pouquinho, porque vocês têm um cunho social muito bonito, pelo que eu conversei com você, e eu acho que vocês vão poder falar um pouquinho para mim, é que vocês foram aprovados, porque a gente não vai entrar no mérito de como é essa lei, mas é uma lei de arrecadação de impostos, que vocês têm esse projeto aprovado, e a ideia de vocês é montar uma escolinha de futebol americana para talvez crianças em vulnerabilidade social, comunidades. Conta um pouquinho desse sonho, porque é bonito pensar que isso vai sair do papel e não demorar muito para sair, né? Então a gente já veio um tempo, isso é um sonho antigo, mas tem algumas questões burocráticas que a gente tem que cumprir regras, por exemplo, X anos de CNPJ, a gente tem que cumprir Vocês têm que caminhar certinho. Exatamente, dentro da lei e tudo. Então hoje a gente está zerado, a gente escreveu essa lei do incentivo, escreveu esse projeto no ano passado. A gente está com uma consultoria que tem 100% de aprovação, eles estão... Até um abraço pessoal do Esporte Fino aí que vem ajudando a gente. Esporte Fino. E hoje a gente quer... Tem algumas vertentes, mas o nosso foco vai ser o formação. Então a gente vai ter no futuro, a gente já iniciou a captação. Então qualquer empresa, fica o convite, quiser conhecer um pouco mais de futebol americano, quiser estar atrelado o nome a uma causa social, e assim, o esporte ele ensina muito. Eu cresci no esporte, todo mundo aqui cresceu no esporte. E a gente vai poder fazer, por exemplo, abater uma parte do imposto de renda, então não vai ter uma oneração. Você não vai precisar investir, né? Não. Você vai precisar destinar. É isso, exatamente. Que é algo que, tipo assim, a gente paga lá o imposto e às vezes a gente fala, sempre foi isso. Então, 2% acho que é o PJ que você me falou. PJ 2% e o pessoa física 7%. Ou seja, pelo menos 7% você vai estar sabendo para onde está indo. O resto daí é Deus dará, né? Vamos entrar no mérito. E aí, assim, a gente tem uma transparência absurda. A cada 3 meses a gente tem que fazer todo o relatório, prestação de contas e tudo. Então é um projeto 100% transparente. E o nosso objetivo é só fomentar e tornar realmente o futuro meu, eu brinco, Guilherme, cara. O futebol americano vai ser o esporte de Jundiaí. Então tem eu tenho conversado com muito empreendedor de Jundiaí e eu falo que aqui Jundiaí tem de tudo. Jundiaí é uma cidade que ela ela é estrategicamente colocada e ela é daqui para o mundo, né? Uhum. Só que eu acho que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa cidade. Então esse que é o meu desejo, é de mostrar desejos como esse. Tipo, o meu sonho é que o nome do futebol americano seja associado a Jundiaí. Isso é demais. Né? E fazendo um gancho já, estamos falando do empreendedorismo. A gente vai estar na FENS, tá? Desse ano. Eu achei legal também. Isso é incrível. Eu sou apaixonada pela FENS. A gente vai estar na FENS esse ano com uma proposta de realmente se amostrar e o pessoal poder conhecer um pouco mais do futebol americano. Porque precisa, né? Precisa estar mais presente. A gente vai estar lá querendo apresentar o futebol americano, apresentar o projeto. Patrocinadores que tiverem o objetivo de conhecer um pouco do nosso projeto, a gente vai estar lá full time para apresentar. E a gente vai ter também o Ocelots Game Show. Junto também com um painel para tirar foto e tudo mais. O que vai ser esse Ocelots Game Show? É mais uma brincadeira que a gente faz lá, de lançar a bola e vai ganhar uma squeeze, e a gente vai ganhar umas coisinhas. A gente vai brincar com a molecada lá e também que o pessoal quiser conhecer o futebol americano e entender qual que é a do Ocelots em Jundiaí. E obviamente nossos produtos estarão à venda também no stand. Que é uma captação de recurso importante. Com certeza. Inclusive eu estou usando a camiseta de jogo dele, que é a 85. Qual é a sua posição no campo? Olha, a defensiva, você falou. Hoje eu jogo na linha defensiva, mas quando eu comecei com esse número, então... Ele disse que vai um negócio, aquela ombreira. Posso chamar de ombreira? Ombreira. É uma ombreira. A gente chama de shoulder pad, né? Seria uma ombreira. Ah, tá. E quem fica falando inglês, fala em português, pelo amor de Deus. Mas ele tem uma ombreirona aqui, daí eu falei, eu vou fazer o programa hoje de... Ai, o microfone. Ficou chique. Ficou chique. Eu também achei chique, eu achei legal. Mas assim, olha, eu acho que vocês estão... Eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, porque eu não sou mesmo uma garota esportista, né? Mas vai ser, vai ser a partir de domingo. Aí eu pude assistir. Meu filho e meu marido, se quiser, à vontade. Seu filho com certeza vai ficar apaixonado e vai querer ver todos os jogos. O meu filho é uma figuraça, assim. E a gente faz um convite ainda, porque vai ser muito legal se eu trouxer seu filho. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer 5.
Meu, aqui tem uma torcida mirim que você não... É não verdade. Sério, é sério. Então eu faço questão que você venha. As filhas do Fernando, do Vandeco, já todo são... mundo. É verdade, tem o Tem pessoal... grito de torcida, meu, você vai amar. É organizado o negócio. E vai ter chopp da Atrio. Eu sei que a gente tá num negócio de esporte, mas cerveja é vida. Gente, eu sou um ser humano que, olha, eu decidi fazer algo que eu não deveria, que é falar no microfone para as pessoas verem. E tem que fazer um merchan também, a Atrio, patrocinador oficial do Celotes. A Atrio, patrocinadora. Então... Não, e a Atrio, eles são... pensa nos rapazes que são apaixonados por vocês. Eu posso sentir desde o primeiro dia. Eles gostam. E rola uma troca legal entre vocês. Sim. E eu acho que mais importante de falar da troca é falar de empreendedores se apoiando. Porque da mesma forma eles estão lá, 4 amigos, tentando empreender, tentando, né, fazer acontecer. E é bonito de ver o jeito que eles falam sobre cerveja. Então dá pra entender o porquê que rolou o match aí com vocês. Pra gente não, rolou uma química legal, assim, a gente com a Atrius, por exemplo, mas não só com eles, com outros patrocinadores, tem o pessoal da Concrebem, porque são pessoas que nós sentimos que são literalmente apaixonadas, né, por esporte e realmente acreditaram no nosso projeto. Já aconteceu geralmente, né, eu e o Ícaro que estamos mais à frente, assim, das conversas com os possíveis apoiadores, patrocinadores, e já aconteceu da gente ter reuniões, sair das reuniões e não sentir que de repente seria uma parceria que... Seria legal. Duradoura. Que seria a longo prazo, porque nós buscamos apoiadores que acreditem no projeto. A longo prazo. A longo prazo. Então, nós que nem a Concrebem já está com a gente há quase 2 anos. Temos a Start, que também já está indo para o 2º ano. Tem o pessoal da Marmitaria Cajueiro, que já está com a gente há muito tempo. Então, a Macau chegou esse ano, mas também já apaixonado pelo projeto, com certeza vai continuar para os próximos anos. Então isso que é legal, porque eles acreditam no projeto, vê que realmente é um projeto... briga, né? É um projeto sério e compra briga. Agora, eu quero falar outra coisa. Os apelidos. Porque eu sei que tem um que é pudim. O meu é pudim. Na verdade, eu vou contar rapidinho. Eu fui... O futebol americano também mudou minha vida em relação à desenvoltura, que eu teria muita vergonha de falar, estar aqui conversando, apresentando, buscando patrocinador, então isso me ajudou, assim, a desenvolver um pouco da minha oratória. Social. E quando eu entrei no time, eu era bem tímido, o técnico chegou, a gente estava num churrasco pós-vitória, e eu estava bem no meu cantinho ali, tinha acabado de entrar no time, não fazia muita amizade. Quietinho. O técnico chegou para minha namorada e perguntou: qual que é o apelido do Ícaro? Fala algum podre do Ícaro, porque ele é muito quieto e ele não fala nada. O apelido dele é Pudim. Naquela época eu não gostava tanto desse apelido. Hoje não ligo. Só tenho conhecido todo mundo por Pudim, onde eu vou é Pudim. Mas tem apelido de tudo lá. Aí virou Pudim. Você teve que gostar de qualquer forma. Não, mas hoje, até pra torcida mirim, o tio Pudim. Tio Pudim faz sucesso. Pelo menos Pudim é um doce bom, gente, né? Poderia ser pior. Já vi apelidos terríveis. Tem vários, não. Tem vários. O Guiba de Guilherme tá fácil, né? Até que tá tudo bem. O Luan Bard, de Bard a Água. Olha, já tô sabendo. Agora fala aí, tem algum outro apelido que seja... Vamos falando o Padinho é bem engraçado. Porque ele tem uma careca aqui assim, a gente falou, tá com a careca do Padinho Cisso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. As explicações dos apelidos, elas são muito melhores que os apelidos. O Lepo. O Lepo, quando ele fez seletiva, tava tocando aquela música do Lepo Lepo e ele tava com o cabelo amarelo, descolorido. Virou Lepo Lepo. Tem o Faísca, Fumaça. Tem um Faísca e um Fumaça. Eles são dupla? Assim, porque eles entraram juntos, né? Ou foi bem, ou foi junto ou foi muito próximo. Então, entrou primeiro, acho que o Faísca, e aí o outro virou Fumaça. Né? Eles são parecidos fisicamente, aí a gente falou, não, Faísca e Fumaça. Faísca e Fumaça. Você chama um, os dois olham. Como é que é o negócio? Você chama um, os dois olham. Entendi. Acaba confundindo sempre. Não, tem vários. Tem o Julius. O Julius do Julius. Tem os dois. Não, ele tem vários empregos. Ele tem muitos empregos. É muito por causa disso. Vou pôr ele pra conversar com meu marido. E ele tem, esse cara ele tem 46 anos, ainda joga num vigor físico muito bom. Sai de lá, vai trabalhar, então eu não sei que hora que ele dorme. Ele é o Julius. Inexplicavelmente é o Julius, né? A gente não tem como explicar um cara que é Julius.
Tem o docinho de coco. Doce de docinho de coco. coco. Docinho de coco é pior que pudim. Tem o sol. O Quando o topa. topa chega. Topa. O topa porque ele topa tudo? Aí Eu sinceramente, Não um apelido sabemos. muito, é muito antigo já. Ele, quando entrou no time, ele já tinha esse apelido. tem um lá que, assim, por ele não tem nenhum problema, mas o Amaral, a gente sabe que o Amaral ele tem a cara meio assim, né? E aí é Amaral. Então. Qual é o nome dele? Não, o nome dele. Não, É que o não. nome dele já é o nome de senhor, Eliseu. Então. Daí chama ele de Amaral, Amaral. porque ele é meio... Entendi. Tá. Tem de tudo ali. E né? rola muita resenha. Rola, porque às vezes o cara chega no Celotes, ele fala qual que é o seu nome? Rafael. Eu falo, cara, mas Rafael não dá pra existe. chamar de Rafael. Você tem apelido não. Então a gente já olha um pouquinho pouco se já dá pra Gente, colocar um apelido no É cara. uma quinta série que não morreu aí, né? Mas é uma delícia, viu? Né? A minha fase de ganhar apelido Ele já foi. então. Agora ele é a fase de pôr o apelido. Não, mas assim, o pessoal leva super na boa. E... Tem uma coisa que eu vou falar que assim, o esporte eu acho que ainda mais nós que já estamos aí nos 30 mais, se a gente não tiver algo que não seja trabalhar e pagar boleto, a vida fica difícil. Eu Então você brinco- precisa ter coisas, né? Eu brinco com a minha noiva que isso aqui é uma terapia pra mim. Chega Mas final pra de todo mundo. semana. Terapia é caro, viu? É. Então se aqui tá sendo, aproveita, que Não, terapia aqui o negócio chega caro. final de semana, nos treinos, nos jogos, até mesmo dia de semana, quando a gente se reúne para as nossas lives, scout de jogos, acaba focando somente naquilo e acaba se tornando ainda mais gostoso, né? E acaba sendo uma válvula de escape que é pro bem, porque é que nem Sim. a gente falou, tudo que o esporte pode fazer de bom. Mas assim, eu falei da camiseta, falei dos apelidos, e agora, eu tô com muito medo disso, mas a organização do Café em Dias vai me colocar no campo. Então a gente vai se ver no campo daqui a pouco. E agora a gente está aqui no campo e nós vamos conhecer um pouquinho mais do esporte e aonde que tem que acontecer mesmo. Começa você falando para mim da bola. Então essa é uma bola de futebol americano, ela é um pouquinho diferente de uma bola, logicamente ela é oval. Isso auxilia, né, a ter o spin da bola, então ter o lançamento. E em relação a diâmetro, né, ela é um pouquinho, se você pegar uma bola de futebol, ela tem quase o mesmo diâmetro se pegar o diâmetro realmente. Mas ela é um pouco mais oval, né? Ela é bem mais oval. E ela é mais leve, né? Muito mais leve. Ela pesa em exato. torno de 450 gramas. Ele jogou para mim, eu quase morri assim, mas aí eu segurei. Sobre a bola, o que é legal é que as costuras que a gente vê aqui na bola, né? Elas são justamente para auxiliar e facilitar o quarterback na hora de fazer o passe. Então ele utiliza, né, as costuras da bola para poder travar o dedo e fazer o lançamento. Você quer falar um pouquinho da dinâmica do jogo, aproveitar que você entrou nisso? Vamos lá. Vamos lá, porque ele veio falando como é que é o nome? Quarterback? Quarterback. É porque é tudo em inglês, né, gente? Traduz? Não tem tradução? O quarterback não tem muita tradução, né? A gente tenta falar QB, As traduções dos nomes dos jogadores acabam Não se perde Ajudando. um pouco. Se eu não me engano, Mas eles falam que é explica um zagueiro, pouquinho né, como na que é tradução. a dinâmica. Ele seria como se fosse o zagueiro nosso. Não, ele é como se fosse para quem joga futebol, como se fosse camisa 10, o jogador responsável O armador. o armador, o armador do basquete, responsável a distribuir as jogadas. Então, um dos OLs, né, que é o center, a bola se inicia sempre no chão. Tá. Esse center faz um passe para trás, né, para o QB, geralmente para o QB, pode de repente ter uma jogada de trick play, a bola ir direto na mão do running back, por exemplo, mas geralmente vai para a mão do QB, e aí o QB, a gente tem duas possibilidades, né, ou de ser uma jogada corrida, que o QB passa a bola para o running back, e existem jogadas de trick play, né, que é para enganar a defesa, que ele finge que vai entregar a bola para o running back, entrega para um outro wide receiver que está correndo de repente, ou ele pode passar a bola, né, e aí a bola só pode ser passada para frente uma vez. Então eu posso de repente receber a bola aqui, passo a bola para trás para o running back e o running back passar a E bola alguém pra vai frente. estar lá. O que a gente sempre vê no jogo é que quando os dois times ficam aqui,
Isso. E quando vocês fazem o contato, é a hora que tá rolando essa bola que tá passando pra lá e pra cá. Todos os jogadores ficam não só... Porque fica meio em linha, né? Isso. Informações. Todos os jogadores de ataque são obrigados a estarem estáticos por pelo menos 1 segundo antes do snap ser feito. Tá. Né? Se qualquer jogador se mexer antes da bola, é falta. Aí essa falta é uma pontuação ou é... Não, gera perda de jardas. Que é como o campo fica dividido, que aqui o Isso. campo não tá desenhado, né? Isso. Mas é como o campo fica dividido. Isso, então toda falta de ataque, o ataque anda uma quantidade de jardas para trás. Isso faz com que o time ofensivo venha pra frente? Não. Ele recue. Basicamente a dinâmica, né? A gente está falando de futebol americano, a gente vai falar que é uma disputa de território. Então o ataque vai tentar avançar e a defesa vai parar o ataque. Basicamente é isso. E aí a dinâmica flui dessa maneira. O campo aqui não está pintado, mas depois vocês vão ver lá a visãozinha do drone. A gente tem as marcações de 5 em 5 jardas, que são as linhas que cruzam o campo. E aí, 5 em 5 jardas, a gente tem 10 jardas, que são as descidas que a gente fala. Então, são 4 descidas para avançar 10 jardas. E aí vamos supor que na primeira jogada, que ele falou o snap, fez o snap, a primeira jogada avançou 2 jardas. A segunda já vai ser uma segunda para 8, então vão ser 10 menos 2 jardas que você avançou. Vamos supor que agora você avançou, sei lá, 15 jardas, passou, extrapolou o número que tinha. Renova-se essas tentativas, a gente vai ter mais 4 tentativas para avançar essas 10 jardas. E a defesa tem que segurar. Ela tem que segurar esse avanço. E quando é que faz ponto? Com gol, não sei, gente, como é que fala? Chega na pontuação que você atravessa o campo. Aí a pontuação máxima. A pontuação máxima é o touchdown. Tendo o touchdown, você tem a possibilidade do extra point, que é o chute, onde você consegue mais um ponto, ou caso o ataque, o coach precise que tente mais uma nova jogada, são 2 pontos de diferença do extra point. Que é, no caso, quando você... chuta. Ele é o que chuta. Que é o que chuta. Isso. Ou quando você não consegue o touchdown, mas está próximo o suficiente para chutar dentro do arco, das traves, você consegue essa pontuação de 3 pontos. Então, não conseguiu a terceira tentativa, ficou numa 4ª para 5, 6 jardas, por quê? Se você não conseguir essa 4ª descida, aí troca o ataque e defesa. Então é um jogo totalmente de ataque e defesa a todo momento. Você não conseguiu essa... mais de contato. E aí troca a posse de bola. Ah, entendi. É muita questão estratégica. Exatamente. Que é como montar um jogo, que é o que vocês fazem decidindo os planos de ataque. Porque como ele falou, se na 4ª tentativa, se você tentar a 4ª descida e não conquistar as jardas necessárias, você devolve a bola para o adversário. E aí a bola é devolvida no ponto da última jogada. Então, se a bola, nesse ponto aqui tá, sei lá, 30 jardas do field goal. É melhor você tentar o field goal e ganhar 3 pontos do que você devolver a bola para o adversário e sair de campo sem ponto nenhum. Mas acontece, por exemplo, se o time está perdendo, por exemplo, o field goal não é mais necessário, aí você acaba sendo obrigado a tentar a 4ª tentativa. Porque se o field goal você não ganha o jogo da mesma maneira, entendeu? E as jardas que vocês falam, isso é medido em metro? Como que é essa jardas medida? Jardas é já uma medida... Já é uma unidade de medida da jarda. Hoje uma jarda, a gente arredonda, né? Porque o campo ele não tem, Os Estados Unidos acho que é o único país que utiliza jardas como unidade de medida, se não me engano. Mas assim, eu falo pra gente aqui, porque o campo, do que você mandou o vídeo, ele é dividido, sei lá, tem quantas linhas pra cada lado? Isso depende muito do campo que a gente joga, mas nesse campo exclusivamente a gente tem 40 jardas de um lado mais a endzone, que é onde faz o touchdown, e 40 jardas pro outro lado. Isso é marcado no chão, então vocês sabem cada vez que vocês estão avançando. Isso. Interessante. Eu tava aqui confusa, eu falei, gente, mas como é que eles ficam sabendo? E aí sempre, até se vocês vierem assistir o jogo, daquele lado vocês vão ver 2 pirulitos laranjas, que eles são os indicadores de aqui é o ponto de início da jogada e aqui é o ponto de renovação. Então se você passar desse lugar, vão se renovar as tentativas. Então a gente sabe mais ou menos, a gente está aqui, começou a jogar, a gente consegue enxergar mais ou menos por todas as linhas traçadas, onde que mais ou menos a gente tem que chegar. Então fica muito fácil, fica muito visual. É bem visual. Bem visual. O campo ele é marcado, são linhas, né, de 5 em 5 jardas, e nas beiradas do campo e no centro do campo, vocês vão ver traços, né, marcados, que aí é o que indicam a quantidade de jardas. Então, sempre de 5 em 5 jardas, e no meio, nas laterais, vão ver pequenos traços indicando a quantidade de jardas.
E aí isso facilita para nós de dentro do campo, né, para você entender onde que você tem que dar, você tem que marcar o início, o fim. Ou até, por exemplo, o técnico sabe, tem uma jogada que é boa para 3 jardas. Ele já sabe qual que é a posição de campo, ele vai falar, essa aqui eu ganho. Não, tem uma jogada que eu preciso de 10 jardas. Já é um outro tipo de jogada. Mas a mesma coisa o outro lado também tá pensando, né? Então é meio que segurar, é um xadrez, né? Exatamente. No campo. É um xadrez, porque xadrez eu jogo. Xadrez exetadinho. Agora fala pra gente, Luan, desse equipamento. Aqui você tem o capacete. Realmente nosso capacete, né? Lógico, obrigatório dentro do nosso esporte. Junto com o capacete, mas na parte superior ainda, a gente tem protetor bucal, que todos têm que usar essa questão do protetor bucal. Tem aqui, até um exemplinho aqui. Eu mudei de lugar, aqui, tá tudo bem. Aqui, vindo para a parte um pouco mais do Dá nosso o capacete tronco, para eu segurar aqui, ó. Temos o nosso shoulder. Vou guardar aqui pra gente. Temos o shoulder. E esse aqui fica no queixo, né? Fica a proteção para não ficar solto. Porque eu pus esse capacete na cabeça. Depende, se tomar uma pancada, começar a bater a cabeça, ele sai. Então isso aqui é para auxiliar não sair. Lógico que não pode fixar, porque se alguém puxa a máscara, alguma coisa do tipo, é uma falta. E para ele não ter sair essa proteção do nosso capacete. E você falou para mim que ele é mais seguro que um capacete de moto, né? É mais seguro que um capacete de moto. Ele absorve muito mais o impacto. Lá é uma proteção, mas aqui é para isso mesmo, né? Para esse utensílio mesmo, para te auxiliar dentro dessa questão do esporte. Vindo para a parte um pouco mais do tronco. Temos o nosso shoulder, né? Que é a nossa ombreira. Que é onde fica aqui por debaixo dessa camisa. Isso, é até um pouquinho mais solto essa parte superior para conseguir encaixar. Muitos ainda não é obrigatório, mas colocam o protetor da lombar e da costela aqui, né? Que tem essa proteção também. É a parte, não é obrigatório, mas muitos mais gostam. De proteção. Exatamente. Gostam de estar colocando. Quem mais utiliza essas proteções são os running backs ou o quarterback, né? Que são eles mais que correm com a bola, que tem essa posse de bola, para não tomar nenhuma pancada desprevenida e ter uma lesão um pouco mais grave. Um pouco mais para baixo veio a nossa calça, né? Hoje não é mais obrigatório, mas tem algumas proteções. Pelo menos nos filmes a gente vê que parece que tem um negócio por dentro da calça. São 7 proteções na calça. Ela tem 2 proteções laterais aqui da bacia, nas coxas, nos joelhos e no cóccix. E tem alguns modelos que tem também algumas proteções na posterior, assim, da coxa. E o tênis, não é tênis, é chuteira? É igual de futebol, não? Muito parecido. Mas é diferente também? É diferente, eu acho que tem um pouco mais, assim, tem um pouco mais de trava para ter um pouco mais de tração. Algumas chuteiras têm proteção do tornozelo. Assim como todos os equipamentos, dependendo da posição que você joga, é específico da sua posição. Então, por exemplo, Luan que joga na linha ofensiva, ele não precisa de tanta mobilidade nos ombros, um cara que vai receber a bola. Então, o shoulder dele já é um pouquinho diferente. Tem um pouco mais de proteção. Entendi. E aí, assim, vai de cada caso a caso. Tem o jogador que, assim, é válido você fazer uma pequena alteração no seu equipamento. Então, você pode, eu não gosto desse pad, isso me tira um pouco. Então, as pessoas... Pra personalizar. E até que eles vão tem diferentes marcas que vai de acordo com o gosto do consumidor. Mas ainda falando de chuteira, é específico também por posição. E assim, muito como a gente tem jogador pesado, acima de 100 quilos, 140 quilos, então tem muita gente que joga, além de toda a proteção que a gente já tem, jogar com botinha, essas coisas, a gente tem chuteira. E eu tenho preferência também de aquelas que é como se fosse uma botinha, né? Ela chega mais ou menos até aqui. Ela já vai mais em e cima. ela protege bem o tornozelo. Mas pode se jogar com a chuteira de soccer também. Muita gente joga. Não é proibido jogar com ela. Mesmo eu jogando na linha ofensiva, como eu sou o kicker, eu não consigo usar uma botinha dessa. Porque trava minha mobilidade pro chute. Você precisa que o pé esteja um pouco mais solto para conseguir ajustar essa batida na bola também. E a última pergunta do time, do campo, assim, quanto tempo dura uma partida? São 4 tempos. No Brasil são 12 minutos cada tempo. Na NFL, por exemplo, são 4 tempos de 15 minutos. Uma hora. Só que não são corridos, não são minutos corridos. É como no futsal, por exemplo, ou no basquete. Se um time corre com a bola, por exemplo, e o jogador cai dentro do campo, o relógio não para. Mas se o jogador corre com a bola e sai para fora do campo, aí o relógio para. Porém, sempre que termina uma jogada, o juiz vai pegar a bola e vai posicionar ela no campo. A partir do momento que o juiz colocou a bola no gramado,
o time de ataque tem 40 segundos para soltar a bola do chão, porque senão ele faz falta também. Então, assim, que é justamente esse período que é um tempo suficiente para o ataque conseguir organizar a próxima jogada, o time de defesa organizar a próxima jogada, mas faz com que não demore tanto para ter o início da outra jogada. Então, o público não ficar tanto tempo esperando. E aí, quando o time faz um passe, se eu pego a bola e continuo correndo, o relógio está correndo. Entendi. Se o jogador for pegar a bola e derrubar ela, né, ela cair no chão, aí o relógio também para. Entendi. Tem diferentes coisas que podem acontecer, né, durante o jogo, que isso vai determinar a cadência do jogo. Então, às vezes, uma média dura... Vai, um jogo... 2 horas, entre 2 horas e 3 horas, vai. Um jogo... Esse tempo de duração é parecido com o do futebol. Aí depende do que aconteceu realmente no jogo, mas duração gira em torno de umas 2 horas mesmo também. Se o jogo acontece entre duas equipes que correm bastante com a bola, o jogo acaba sendo mais rápido do que quando você tem um jogo de equipes que passam muito a bola, porque quando o jogo, a gente fala de jogo aéreo, ele acaba sendo um pouco mais lento. Ele come menos o relógio. Ele come menos o relógio. Entendi. Bom, eu acho que deu para entender um pouco. Quem quiser saber mais, aí vai ter que vir nos jogos. E para finalizar hoje, o programa de hoje foi fantástico para mim. Enfim, para mim foi. E eu acho que vocês vão achar também. E eu vou fazer as perguntas finais. Quem o Ocelotes convidaria para um jogo para vir aqui no campo? Olha, se for um time, é que assim... A gente quer ganhar de tudo quanto é time, né? Então tem essa rivalidade dentro de campo, mas a gente tem uma proximidade com alguns dirigentes. Mas se fosse para chamar mesmo, eu chamaria toda a torcida de Jundiaí, todo o pessoal que não conhece futebol americano. Chamaria esse pessoal que gosta do esporte, às vezes tem esse receio, será que eu vou me machucar, será que é isso ou aquilo? Mas eu chamaria esse pessoal para conhecer o futebol americano, porque a gente tem muito... Você pode não ser uma pessoa que vai estar dentro de campo, você pode ser uma pessoa que está ajudando fora. A gente tem hoje seletiva até para a comissão técnica e você não precisa ser um conhecedor de futebol americano. Então eu convidaria essas pessoas. Então, na verdade, o convite é para vocês vir conhecer o Ocelotes. Eu acho que esse foi o melhor convite que vocês poderiam fazer. E a última pergunta, e eu acho que daí pode responder talvez o mais antigo. Vocês decidam quem vai responder. É o presidente. Pode ser o presidente, então. Vai pro presidente a pergunta. Qual conselho você se daria para esse cara que começou lá atrás no Ocelote? Se você pudesse dar um conselho, o que você falaria pro Guilherme que começou lá atrás? Um conselho é realmente quando você pratica qualquer esporte, que você se dedique o máximo possível, tanto para a questão do conhecimento sobre o esporte, sobre técnicas, quanto cuidados com a parte física. Ser uma pessoa que, em qualquer momento, faça de tudo para tentar buscar a liderança, o respeito dos seus companheiros, de ser uma pessoa, de ser exemplo para quem está do seu lado. Acho que é esse o exemplo. Você se emocionou? Não, é o vento mesmo. Foi o vento. Tava tão bonito, Você podia ter falado que era Muito bom. Bom, e foi isso, meninos. O conselho é seja persistente. Ele não chorou. Eu tava aqui. Eu ia gravar um momento lindo agora, mas valeu. Ia ser um corte perfeito. Guiva, mente, Guiva. Mas até eu tô meio lacrimejando, é que nós estamos emocionados. E bom, eu quero dizer ao time do Ocelotes, obrigado por receber o Café em Dia. Continue esse trabalho lindo. E não sei, vocês querem agradecer alguém? Vocês querem dar um recado? Queria agradecer vocês aí, toda a equipe que disponibilizou um pouquinho do tempo pra gente poder falar do esporte que a gente tanto ama. E fica o convite aí para vocês acompanharem o Ocelotes nas nossas páginas, @OcelotesFA. E ver a agenda de jogos lá, exatamente, né? A gente tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro nesse campeonato. Dias. A gente tem dia 18 agora já, que eu acho que não vai estar no ar ainda. Não, mas acho que não. E a gente vai ter, em setembro, a gente tem mais uma data. Então fica o convite para vocês conhecerem não só esporte, mas vir passar um dia com a família aqui na Arena Jaguatirica.
Que é bem bonito. E, gente, quem assistiu, obrigado. E acompanhem, sigam e apoiem o projeto do Celotes. Até a próxima. Obrigado. Valeu.